E aí pessoal, beleza? Agora começando nossa primeira aula. Estou aqui com o material com vocês aqui. É, tem tem alguns detalhes aí pra gente ir combinando, pra gente ir acertando, mas tudo dentro de um passo de cada vez, ok? Então assim, eu vou hoje tá falando com vocês aqui sobre alguns pontos, sobre recursos de linguagem, técnicas, que são usados, os tipos e de alguma maneira a gente vai evoluindo, vai progredindo para um grau de complexidade cada vez maior. As atividades, os materiais avaliativos a gente já viu no vídeo anterior, no vídeo introdutório. Quem tiver alguma dúvida, quem não, de repente não tem, não teve contato com nada disso, assim, é legal não perder nenhum material publicado, sempre entrar em contato, sempre tirar as dúvidas, tudo bem? E aí a gente vai conversando, não deixem, vou reforçar algumas coisas, tá? Não deixem para a última hora para entrega de atividades, se tiver alguma dificuldade, se não consegue acessar o conteúdo, ou mesmo dúvidas mesmo, não entendi muito bem o que quer dizer essa pergunta, qual que é o foco, tá? Não hesitem em perguntar, não hesitem em entrar em contato, tudo bem? Eu costumo deixar uns prazos bem prolongados, uma coisa de uns 2 dias, 3 dias para materiais que são 3, 4 perguntas. Questionários mais extensos eu deixo para uma semana, para mais ainda, tá bem? Com relação a prazo, certo? A gente vai conversando. Eu procuro, pelo menos, manter o mais, assim, o mais amplo possível, certo? Para não ter nenhum tipo de dificuldade, para não ter nenhum tipo de problema, tá bem? O que dá para a gente combinar daí é o seguinte: atrasos, tá? A gente não pode deixar quieto, tá? Então, assim, com relação a um material, com relação a alguma atividade, ela ser aceita fora do prazo, tá? Ela já não vai valer a mesma pontuação, tá? E ainda dependendo da situação, tem critérios, tem algumas coisas que não dá para ser fora do prazo, tá bem? Mas isso tudo a gente vai conversando, vai sempre discutindo, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Montei aqui esses slides aqui são os mesmos que vocês têm acesso, ok? São o mesmo material, então vocês vão poder estar acessando esse daqui online, tá? O material escrito ele está em PDF também, joia? Então, assim, vamos bem tranquilo, tá joia? Sempre conversando, sempre procurando minimizar as dúvidas, tá? Talvez espero que o som não esteja muito ruim assim, que eu estou gravando do celular, ok? Então meu PC não tá topando muito fazer gravação nem gravar a tela, então não é uma boa ficar tentando fazer isso não. O celular ele vai bem, dá para o gasto, tá certo? A gente tem os canais do YouTube, tá? Tem o canal do YouTube da escola. Vocês podem estar acompanhando, podem estar vendo os vídeos lá, certo? De repente para entrar no Classroom só para acessar o vídeo do YouTube, pode entrar no canal do YouTube, pode manter um link, tá? Pode fazer aquela coisa, ativar a notificação, certo? Se inscrever no canal, ativar a notificação. Tem o canal do YouTube da escola. Alguns professores, eu tenho também um canal do YouTube meu, tá? Outros professores também têm, certo? Alguns preferem usar só o da escola. Eu acredito que nos próximos dias, tá? Pelo menos assim, tenho aqui, eu usava com outra turma, mas eu vou construir um pouquinho melhor. Tem um blog também para poder ativar a questão de notificação, para poder atualizar conteúdo, fazer uma construção em camadas. Tem outras coisas que vocês podem ter acesso também no blog de materiais anteriores, alguns materiais que a gente vai construindo aí com o passar do tempo, com várias turmas, vários contatos, né? Então são experiências que acabam ficando e é legal de preservar, né? É legal de manter essas experiências bacanas, tá? Bem,
Então vamos lá, tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente trocar ideia. Esse conteúdo já vou disponibilizar hoje para vocês, certo? Então vamos lá. É uma aula inicial, disciplina de linguagem, curso técnico de enfermagem do CEAP, tá certo? Então aqui ó, vou rolando aqui, fazendo da forma mais simples. O que é linguagem, né? Linguagem, palavra comunicação, né? Originando-se do latim comunicare, certo? Ou seja, tornar comum, tá? Ou seja, você compartilhar, você tem duas pessoas, você vai tornar uma informação comum. Você está fazendo o quê? Você está comunicando, tá? Você está tornando comum. Tá? Você tem uma informação, você vai conversar com outra pessoa, você vai transmitir para outra pessoa de alguma forma, você vai escrever para essa outra pessoa, você torna comum essa informação. Isso é a origem do termo comunicar. Tá? E é muito disso que trata boa parte das nossas vidas. Né? Então, se você não é bem entendido, né? Se você não é bem compreendido, né, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, as coisas não andam tão fáceis, né, as coisas não conseguem caminhar de uma forma natural. E isso, claro, vocês sabem, tem complicações às vezes severas, né? De repente um problema de inserção em mercado de trabalho, dificuldades das mais variadas formas. Então, assim, a capacidade, né, de você conseguir transmitir uma ideia, né, de você conseguir transmitir um conteúdo, tá? Transmitir aquilo que está se passando, certo? Isso é fundamental, isso é uma coisa, assim, ele é o alicerce ali, ele é uma estrutura primordial para uma série de outros fatores, tá bem? Então, assim, você só vai conseguir, de repente, discutir um assunto, né? Você só consegue discutir um assunto, você consegue abordar um tema, tá, com alguém, se vocês, né, tiverem o mesmo domínio, estiverem falando a mesma coisa. Tem aquele ditado, né? Você está falando a mesma língua, você está falando grego, né? Tudo aborda mais ou menos isso, tá, gente? Então, assim trata-se da capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem, alguma forma de linguagem, tá? Você faz uso, a gente não se comunica só falando, e vocês sabem disso, né? A gente escreve, a gente interpreta, você pode conversar com olhar, gestos, tá? Você pode comunicar uma mesma coisa das mais variadas maneiras, tá? Então, assim, a gente vai ter uma abordagem inicial nesse sentido, tá? A gente não vai aprofundar em níveis, assim, em níveis mais de estruturas, certo, de alfabetização e tal, que são muito profundas e a gente não teria tempo, tá, de estar fazendo isso, certo? Aquelas coisas pedagógicas de estruturas de linguagem mais ali avançadíssimas, tá? Não dá para a gente estar fazendo assim. Não teríamos tempo de pegar como se fosse estudo, né, de linguagem dentro de alicerces mais pesados, ok? Bem, pois bem, voltamos. Seguinte, a estrutura, né, de linguagem que a gente vai estar abordando é o suficiente para a elaboração, como eu disse, de relatórios, de formalização de documentos, ok? Então a gente não vai avançar em níveis, certo? Camadas muito profundas, certo? Mas vai ser já o suficiente para a gente poder trabalhar. A gente ainda precisa ver conteúdos, né, estruturas da BNT, certo? Tem a regulamentação, tem legislação relacionada ao tema ainda, então a gente tem 40 horas para discutir, para conversar muita coisa, tá bom? Então vamos lá. A importância da linguagem no mundo profissional, né? A linguagem também desempenha um papel essencial nas atividades profissionais. Um profissional pode dominar o conhecimento técnico específico, mas se não souber como se expressar adequadamente, não conseguirá relações com colegas, clientes e fornecedores, certo? Mas é aquilo que a gente acabou de falar, tá? É aquilo que a gente acabou de estar conversando. Então, assim, você
pode ter domínio, de repente você pode ser um profissional exemplar, nada impede, você pode ser um profissional ali que poxa, tem um domínio, tem uma construção de conhecimento absoluta, né, de um tema, mas tem um porém, que você não consegue elaborar um relatório, você não consegue fazer uma anotação de enfermagem adequada. E assim, a sua técnica é perfeita, tá? Você nunca errou uma administração intramuscular, endovenosa, errar no sentido de falhas críticas, tá? Perder a veia e entupir a agulha, vocês vão ver que é comum, porque depende de uma série de fatores. Mas assim, digo erros assim, sabe, de dano, de incorrer em dano. Você nunca teve nenhum erro nesse sentido. Mas o fato de não conseguir aplicar esse tipo de primor, né, num relatório, numa anotação de enfermagem, pode dar muita dor de cabeça. Tá? Que tipo de dor de cabeça? De repente uma auditoria. Tá? Então você tem lá, ocorre um problema no seu plantão, você não tem nada a ver com o problema, tudo bem, mas você estava no plantão, vocês vão descobrir que existe uma série de coisas e uma delas é que se você está no plantão, você tem que estar ciente, você tem que estar bem atento com tudo que acontece ao seu redor, porque a gente sempre acaba indo dar explicação juntos, né? As coisas não acontecem só para um, é a equipe toda. Então, se nos seus registros com relação a um paciente, tá, as coisas ficam confusas, se as coisas ficam obscuras, né, vamos dizer, você não anota direito, você rasurou, você não teve, vamos dizer que um empenho, né, de escrita da mesma forma que você tem com relação ao trabalho prático ali, fisicamente falando, tá? De repente você pode acabar tendo que dar muita explicação, passando por muita dor de cabeça desnecessariamente, sendo que uma anotação clara, tá? Não digo escrever romance, tá, gente? A anotação de enfermagem de qualidade não é romance, tá? Não é 3 páginas do prontuário, não, tá? Uma anotação de qualidade é aquela que fala o que tem que falar e acabou. Então o paciente entrou de tal jeito, foi realizado tal procedimento e finalizou de tal maneira, ok? Fechou, tá? Deu o recado, acabou. Não pode sobrar informação nem faltar informação. Ok, como que eu vou saber, né? Se de repente eu nunca trabalhei, como que eu vou saber o que eu preciso fazer? Eu preciso estar anotando, tá? Bem, aí no caso tem normativas do Corém, tem umas cartilhas que auxiliam isso, tem muito material na internet, né, que traduz de uma forma bem legal esse tipo de comportamento. Então a gente vai estar vendo também, tá? Eu vou estar indicando para vocês alguns materiais bem bacanas também, tá joia? Então assim, a capacidade de expressar adequadamente, tá? Por meio da linguagem que consegue formar continuamente, tanto, né, escola, vida, carreira, né, você tem tudo ali, né? Então assim, ó, primeiro uma imagem, né, para a gente poder reforçar esses conteúdos, né? Como que se dá a comunicação? Você tem um emissor, né? Você tem alguém que fala, tem alguém que ouve e tem a mensagem, né? A mensagem é o que está sendo divulgado ali, seja aqui no quadro tá escrito, mas representando uma fala, mas pode ser uma mensagem, pode ser qualquer tipo de material, certo? Qualquer coisa que o outro entenda, né, como uma mensagem, certo? E a gente tem aqui uma análise, passou. A gente tem uma análise um pouquinho mais complexa, né, que você tem o emissor, o receptor, a mensagem, um canal, né, nós temos um canal por onde isso é divulgado, código, contexto, mas o que é tudo isso, né? O que vem a ser tudo isso? A gente tem aqui logo abaixo já a explicação, né? Que é o seguinte, né? Todos esses elementos, eles sempre estão presentes, você vai perceber que eles sempre são utilizados. Então, se você tem alguém que fala, tá? E você vai ter alguém que ouve, você pode, de repente, mas tem que ser 2 pessoas. Não, você pode falar para você mesmo, você pode escrever para você mesmo,
né? Você é o seu emissor e é o seu receptor, né? Aquela piada daqueles memes, né? Que você é o seu patrão e o seu funcionário quando você trabalha para você, né? É quase isso, tá? É quase isso. Então, você tem a mensagem em si, que é um conjunto significativo de ideias, tá? Nossa, mas o que significa isso, né? Conjunto significativo de ideias. Bom, o que de fato significa isso é o seguinte: você quer transmitir algo, né? Você tem uma coisa para você falar, tá? E assim, é o conjunto de palavras que você vai usar, a forma de dizer, tá? Tudo isso faz parte da mensagem, certo? Então assim, nós temos um código, tá? Que esse código aqui traz como um conjunto organizado de signos. Minha nossa, o que deve ser isso, tá? Signos, gente, eu achei bacana de colocar desse formato, que é o seguinte: signos é algo com significado, tá? É algo com significado, é um conjunto organizado de significados. Mas a gente mexe com isso no nosso dia a dia? Mexe, sim, na língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é um conjunto organizado, tá? E nós temos sons, certo? Nós temos a escrita, que se você avançar em análise, tá? A gente não vai estar fazendo isso aqui, mas se a gente avançar em análise, você vai ver que você tem uma estrutura escrita, uma estrutura falada, com sons que são atribuídos a objetos, certo? Mas por enquanto, o que é importante saber? Código. O código utilizado é a língua portuguesa, tá? Código é a língua portuguesa, certo? Então assim, você pode utilizar, né? Quem aí já viu ou quem aí um pouquinho, né? Tem já dependendo dos filmes que gosta de assistir, pode ver aí Código Morse, né, que são os filmes de Segunda Guerra, trazem muito, né, Código Morse. Você tem outras línguas, né, que também são códigos, você tem linguagens das mais variadas formas, nós temos bandeiras que são sinalizadores, né, quando você, quem curte aí assuntos navais, né, algumas coisas de marinha, né, você vê que bandeiras são utilizadas, né, você tem códigos, né, bombeiro utiliza muito código, você tem lá uma série de instruções, certo? Instrumentação cirúrgica, tá? Instrumentação cirúrgica eu não vou saber fazer, apesar de já ter sido, né, já ter sido instrumentador, eu não tinha domínio assim dos códigos utilizados, mas você não precisa falar durante a cirurgia, né? Um instrumentador assim de excelência, que não era o meu caso, vai saber qual que era o material de acordo com o gesto utilizado durante a cirurgia. Você já tem o domínio, aquele gesto feito com a mão, tá? Já é um código, tá? E esse código ele deve ser entendido pelo receptor, tá? Que no caso aí vai saber qual que é o material utilizado. Então assim, a gente tem, olha só, a gente vai ter quem está emitindo a mensagem, quem está recebendo a mensagem, certo? Qual que é o código utilizado, tá? Então, voltando lá para a instrumentação, para ficar mais contextualizado, a gente vai ter gestos como se fossem libras, tá? No ambiente cirúrgico, que traduzem o significado de uma pinça, de um afastador, de todo um conjunto de materiais. Quem gostar do assunto, quem curtiu o assunto, tá? De repente a gente pode tá vendo aí. Eu vou ver se eu encontro, se eu localizo algum material aí que já deixar no jeito para quem curte essa parte, tá bem? Um canal. O canal é o meio pelo qual circula a mensagem, tá? Então, se você está falando com alguém, esse canal pode ser o ar. Se você escreve alguma coisa, o canal é o papel, tá bem? No nosso caso aqui, é o YouTube com toda a parafernália de cloud que é utilizada, tá bem? E o referente ou o contexto, tá? Aqui na imagem traz como contexto, no material escrito de você está como referente, é a mesma coisa, tá? É a situação, os objetos, é aquele momento, tá? Em que se encontram as coisas, tá bem? Tudo isso faz parte do mesmo
mesmo conjunto. Modalidades de linguagem, tá? Nós temos então a linguagem, selecionei a imagem aqui, desculpa. Duas formas, né, de linguagem são usadas de uma forma mais rotineira, né? Nós temos a linguagem oral e a escrita. Então, assim, a linguagem oral, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que um podcast, um vídeo, né, no caso sem legendas, né? Tudo isso como linguagem oral. Linguagem escrita pode ser qualquer coisa que você vai estar lendo. Então, jornal, e-mail, WhatsApp, tá? WhatsApp por mensagem, ok? Então, tudo isso você tem em conjunto, tá joia? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui. Vou colocar aqui o exemplo primeiro e a gente já volta, tá? Então, aqui a gente tem a escrita, né, como um texto de jornal, o emissor, editor de jornal, receptores, leitores, mensagem, é o comentário sobre vacinação contra coronavírus, o código utilizado, o que a gente conversou? Língua portuguesa, qual que é o canal? É o papel do jornal, o referente, né, ou o contexto, é o que? O pronunciamento sobre a data de vacinação. Tá? Isso a linguagem escrita, linguagem oral, né? Sala de aula, emissor, professor, receptor, alunos, mensagem, conteúdo da aula, código, língua portuguesa falada e escrita, tá? Canal, o ar, quadro de anotações, o referente, contexto, o tema da aula, por exemplo, nosso conteúdo aqui de linguagem. Bom, tive que parar o vídeo bem rapidinho, voltei já. Então, assim, só voltando aqui, né, eu quis colocar o exemplo primeiro. Apesar das diferenças existentes entre linguagem oral e a escrita, né, você não pode deixar que uma se sobressaia, assim, achando, né, que uma se sobressai sobre a outra, uma é mais importante que a outra. Cada uma tem suas vantagens, seus usos, suas aplicações. Então, assim, você, da mesma forma que uma situação, um contexto mais formal exige um cuidado, né, exige que seja mais aprimorado o uso, né, os recursos de linguagem, né, você também você pode ter momentos em que você exige mais o dinamismo, né, você usar, por exemplo, você escrito completo, com acento bonitinho, e você usar V e o C, né, mexendo lá no WhatsApp, mexendo no Telegram, Face e tudo mais, tá bem? Então cada um tem o seu momento, cada um tem o seu uso, sua aplicação. É muito importante ter o conhecimento, ter o domínio e a hora de saber usar, tá? Ou seja, você não vai ficar tratando de maneira formal, né, exageradamente formal, dentro de grupo de WhatsApp, dentro de grupos de Facebook, da mesma forma como você não vai chegar numa audiência do fórum falando, e aí, fala aí, parça, né? Também não dá, tá? Então as aplicações tratam de ser bastante específicas, tá bem? Vamos ver aqui os tipos de linguagem, né? A gente vai ter a linguagem verbal, tá? Ou seja, a linguagem verbal ela é traduzida principalmente através da questão da escrita, tá? Ou seja, é uma escrita que tem um significado atrelado àquele tipo de som. Tá? Quem gostar do assunto, quem curtiu o tema, né, dá pra a gente estar vendo um material mais aprofundado sobre isso, mas não dá tempo da gente usar isso na disciplina, tá? Senão a gente isso aí levaria muitas horas, tá bem? Mas assim, ó, esse aqui, ó, são alguns exemplos que a gente tem, tá? Então assim, eu só coloquei aqui alguns elementos como um livro, um diário, certo? Só para ficar assim, com a linguagem construída de forma escrita, certo? A linguagem não verbal também, tá? A linguagem não verbal é o quê? Aquilo que você consegue transmitir, né? Aquilo que você tem condições de transmitir sem o uso da escrita, tá? Então você tem elementos, certo? Que tem algum significado
seja a questão de postura corporal, leitura do ambiente, tudo isso você consegue sem que alguém escreva o que está acontecendo, tá? E também nós temos, né, bastante fácil de encontrar, a linguagem mista, tá? Que você tem um símbolo, você tem um símbolo no sentido de, se eu falar símbolo, né, pode... esqueça símbolo, você tem um desenho, tá? Você tem um desenho, porque os dois são símbolos, tanto a palavra, no estudo da linguagem, tanto a palavra quanto o desenho são símbolos, apesar da gente não usar isso no nosso dia a dia, no estudo da linguagem, o comunicado é um símbolo, o urgente é um símbolo, cada letra é um símbolo, tá? Tudo isso tem um significado próprio, tá? Então, tudo você pode estar vendo aqui, você consegue ler e associa isso com o desenho, tá? Ele pode ser complementar, né? Como nesse caso aqui o desenho está se complementando. Você tem aqui, ó, um aviso e um desenho, certo? Tudo isso de forma associada, de forma conjunta, tá bem? Bom, gente, ficando por aqui. Esse vídeo eu vou disponibilizar já, tá? Antes da aula. Eu acredito que agora... Bom, tá começando o período aqui da tarde. Eu acredito que eu consigo compilar ele daqui a pouquinho. É o tempo de terminar a compilação, eu já publico, tá bem? Já fica acessível para vocês, beleza? Falou aí, vou nessa.